Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de projeto de fábrica, hoje com foco na seção 4.2. Então, na seção 4.2 foi falado sobre... Primeiro vou compartilhar aqui a tela. Na seção 4.2 foi falado sobre fábricas digitais, né? Qual é o conceito? É você informatizar bastante a fábrica, né? Essa é a ideia básica, né? Então, você tem que saber usar os seus recursos e saber informatizá-los. Isso vai dar um ganho de produtividade muito grande para a sua empresa, né? Então, aqui o autor fala sobre as características de uma fábrica digital, como é que ela funciona, como é que ela é, né? O que você precisa ter para poder fazer uma mudança numa fábrica e torná-la digital, né? Então, as informações que você precisa estão todas aqui, né? Aqui ele diz aqui como é que é feita a integração das informações presentes na fábrica, para ela virar uma fábrica digital. E depois ele fala sobre a integração dos processos e das instalações numa fábrica digital, né? Fala dos métodos, dos programas de computador e apresenta uma figura bastante interessante que mostra como é feita a integração de tudo para nós chegarmos até a fábrica digital. Aqui ele dá um exemplo que é bastante interessante. E aqui ele fala dos programas que são empregados numa fábrica digital. Então, são vários que você pode ver aqui, né? E vai depender muito do tipo de empresa que você tem. Dependendo do tipo de empresa, você escolhe um, depois escolhe outro e assim por diante, né? Bom, no começo da sessão, como o autor sempre faz, lá no diálogo aberto, ele apresentou... Nossa Senhora, sua avó. O que eu fiz de errado? A sua filha foi orientada a não me chamar de avó, Natasha. Lavínia, tudo bem que você veja a novela, mas não precisa deixar o nosso microfone aberto aqui, tá bom? Eu já desliguei por enquanto. Então, no diálogo aberto, o autor apresenta um problema para você, um problema que você teria se fosse engenheiro dessa empresa. E aqui no Sem Medo de Errar, o autor dá a solução para esse problema. Para que você realmente aprenda os conceitos envolvidos nessa sessão, seria interessante que você lesse o problema e agora que você já viu todos os conceitos, você tentasse resolver aquilo lá, tá certo? E depois de resolver, você viesse aqui no Sem Medo de Errar, né, e resolvesse isso daqui, né? Então veja a solução dada pelo autor, compare com a sua, para ver se a sua solução primeiro, se ela é viável, né? Segundo, se ela é melhor ou pior que a do autor. Isso é bastante importante, gente. Em seguida, o autor propôs um outro problema, que tem o nome de Avançando na Prática, onde ele descreve um problema, e eu espero que vocês tenham feito esse problema, resolvido esse problema antes de ver a solução. Depois vem a solução, com a qual você deve comparar a sua solução, para verificar se a sua solução é viável, se ela é melhor ou pior que a do autor, tá? Note que em toda aula eu bato nesse ponto, né? De você fazer antes de você ver a solução, porque você só vai aprender mesmo se você estudar, se você praticar. E tem que queimar a cabeça mesmo, não adianta. Se eu dou tudo de bandeja para vocês, por exemplo, se eu desse a solução antes de vocês resolverem os problemas, isso não adiantaria absolutamente nada, vocês não aprenderiam nada. Porque quando a gente tem tudo fácil, a gente não raciocina, tudo muito fácil. Então você tem que raciocinar para você conseguir realmente resolver os problemas, tá bom? Esse é o motivo. Então vamos dar uma olhadinha aqui no Faça Valer a Pena, que tem as 3 questões que nós vamos resolver aqui, tá bom? Então vamos lá, primeira questão,
Preencha as lacunas do texto a seguir, que faz uma reflexão sobre as características da fábrica digital. Então, nós temos uma frase aqui, da qual o autor retirou algumas palavras, e nós vamos tentar encontrar nas opções, nas alternativas ali, qual delas contém as palavras corretas, na ordem certa também, né? Então, a frase é: a fábrica digital faz surgir o conceito de alguma coisa digital, em que está presente um conjunto de ferramentas computacionais que permitem simular alguma coisa, simular o controle operacional de máquinas, simular a interação entre alguma coisa e as estações de trabalho, e conectar o projeto do produto com alguma coisa da produção, considerando o projeto da manufatura. Bom, então aqui nós vamos tentar encontrar nessas opções, uma das opções, uma das alternativas, que tenha que permita fazer sentido a frase, né? Nós vamos substituir as palavras lá e a frase vai ficar com sentido e correta, inclusive, né? Bom, se nós dermos uma olhadinha aqui, olha. Aqui nós temos a resposta. Vamos dar uma olhadinha em todo o texto aqui, que eu acho que é importante, tá bom? Características da fábrica digital. Observe que trazer os benefícios da fábrica digital para a manufatura significa que haverá recursos para se visualizar o chão de fábrica em operação. Desta forma, a fase necessária para que o produto seja gerado será abreviada, pois será possível aprimorar o controle de operação das máquinas na plataforma, que provocará maior produtividade, reduzindo custos. Aliás, você sabe que a palavra-chave hoje em dia é produtividade, né? Você tem que produzir mais com os mesmos recursos, né? Ou gastar menos produzindo a mesma coisa, que também é o conceito de produtividade, né? Portanto, a fábrica digital faz surgir o conceito de manufatura digital, em que está presente um conjunto de ferramentas computacionais que permitem simular os arranjos físicos, simular o controle operacional de máquinas, simular a interação entre os operadores e as estações de trabalho, conectar o projeto do produto com a programação da produção, considerando o projeto da manufatura. Tá bom? Bom, se nós voltarmos lá para ver a questão que nós temos, é exatamente isso que nós temos, né? A questão que nós temos aqui, a frase que nós temos aqui se complementaria da seguinte maneira, olha só. A fábrica digital faz surgir o conceito de manufatura digital, em que está presente um conjunto de ferramentas computacionais que permitem simular os arranjos físicos, que na verdade é a mesma coisa que layouts, né? O nome em português é arranjos físicos. Simular o controle operacional de máquinas, simular a interação entre os operadores e as estações de trabalho, conectar o projeto do produto com a programação da produção, considerando o projeto da manufatura. Então, a nossa opção correta aqui é a letra C, tá? Essa é que tem as alternativas na ordem certa, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, não estiver entendendo, é só perguntar, não há problema. Estou aqui para ajudá-los. Vamos para a segunda pergunta. Observe a figura 4.9 a seguir. Nesta ilustração é possível observar uma série de informações sobre fábrica digital e a forma como devem ser definidos os métodos e selecionados os softwares para a resolução de problemas dentro desse novo conceito. Só uma observação que eu já tinha dito na aula passada, mas em inglês a palavra softwares não existe. Software não tem plural em inglês. Então, o certo aqui seria programas para a resolução de problemas dentro desse novo conceito, tá? Então, aqui ele mostra uma figura que é a mesma que nós vimos lá dentro do contexto, né? E agora ele diz o seguinte: considerando o contexto apresentado, assinale a alternativa correta. Então, o autor
apresenta 5 alternativas aqui, e nós vamos ter que ver qual delas é a correta, tá bom? Então vamos ler uma por uma e vamos tentar justificar por que estão erradas as outras, né? Então vamos lá, alternativa A. Uma vez escolhidos os softwares de ponta disponíveis no mercado, deve-se definir o fluxo de trabalho, tá certo? Bom, na verdade, não é bem isso, né? É mais ou menos o contrário disso, a verdade. Se nós formos olhar lá no texto, então nós vamos ver o seguinte, olha, ó, aqui onde está escrito softwares, né? É fundamental a existência de um framework, ou seja, um conjunto de programas que possa ser utilizada para modelar os processos produtivos. Então veja que é justamente o contrário, né? Então, o contrário do que está escrito lá. Vamos voltar aqui. Então, a A está errada. Vamos ver a B. Os métodos indicarão quais os softwares necessários, né? Então, voltando lá para nós vermos. Olha aqui, as atividades previstas nos métodos precisam de suporte de recursos computacionais para que possam ser realizados com eficiência. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é o seguinte, é o contrário, né? É justamente o contrário do que está escrito lá. Voltando ali. Então, a segunda também está errada, porque é justamente o contrário. Aliás, desculpa, eu estava pensando na terceira, agora sim que eu vi. Não, a segunda está certa, é isso mesmo. Os métodos aqui indicarão quais são os softwares necessários. Foi o que nós vimos lá, inclusive, né? Voltando ali, ó. Olha aqui, ó. Aqui. As atividades previstas nos métodos precisam de suporte dos recursos computacionais para que possam ser realizados com eficiência, tá? Então, os recursos computacionais são utilizados para produzir os métodos, tá certo? Isso, então, como está escrito aqui. Então, a B é a alternativa correta para nós aqui. Vamos ver as outras, o que tem de errado, né? C. De acordo com a figura, integração de dados é um método delicado de ser implantado. Bom, na verdade não tem nada a ver, né? Esse negócio de ser delicado não é delicado e a figura não mostra isso também. Então tem 2 erros nessa afirmação aqui, tá bom? Alternativa D agora. Os padrões resultarão do planejamento via software. Então nós vamos lá no nosso... os objetivos que devem ser contemplados para o estabelecimento de padrões são os processos de produção para que todos possam expressar a lógica e o sequenciamento das atividades a serem utilizadas, tá? Então não é isso, não são os softwares, na verdade são os processos de produção. Então a D também está errada e a E agora, né? Os métodos são um suporte para os recursos computacionais. Se nós voltarmos lá, nós já vimos isso também, inclusive, né? Os recursos computacionais é que são a referência para gerar os métodos, é o contrário. É justamente o contrário do que está escrito lá. Tá bom, gente? Então, se alguém tiver qualquer dúvida sobre essa questão, é só falar comigo, não há dúvida, tá? Não quero que vocês fiquem com dúvida. Então, essa foi a segunda questão. Então, a alternativa correta é a B. Vamos para a terceira questão. Sobre a questão de definição de métodos para a implantação da fábrica digital, avalie as seguintes afirmações. 1. Consiste em estabelecer procedimentos básicos e sistemáticos para mudar a cultura da empresa. Será que é isso, né? A definição dos métodos para a implantação da fábrica digital. Vamos dar uma olhadinha lá nos conceitos que nós temos lá, né?
Olha aqui, os métodos consistem em estabelecer procedimentos básicos e sistemáticos para mudar a cultura da empresa. Então, se nós voltarmos lá, exatamente, está corretíssimo. Essa frase aqui está correta. A primeira. Vamos ver a segunda agora, né? Os processos de produção devem ser contemplados para o estabelecimento de padrões. Se nós voltarmos lá, em termos de atividade, necessita-se definir o fluxo de trabalho onde é que está? Fluxos de trabalho voltados para gerar uma visão integrada em que a padronização, por meio da definição de protocolos básicos, precisa ser planejada. E todas as decisões e normas estabelecidas só subsistirão se houver um processo de documentação bem definida, tá certo? Os objetos que devem ser contemplados para o estabelecimento de padrões são os processos de produção, para que todos possam expressar a lógica e o sequenciamento das atividades a serem realizadas, utilizando os recursos disponíveis, tá? Então, realmente, essa segunda aqui, ó, também está correta, conforme estava escrito lá. E a terceira, os recursos não devem ser representados por modelos padronizados para que seja permitido modernizar o chão de fábrica. Se nós voltarmos lá, olha aqui, ó. Aqui ele fala dos recursos disponíveis, né? Por sua vez, esses recursos devem ser representados por modelos também padronizados para que bibliotecas possam ser geradas. Então, eles devem ser padronizados. E aqui diz que eles não devem ser representados. Então, está errada a terceira. Então, nós temos a primeira verdadeira, ou correta, né? A segunda é correta e a terceira incorreta. Então, a nossa resposta certa é a alternativa E. Tá certo? Somente as afirmações 1 e 2 estão corretas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre essa sessão, a sessão 4.2? Quem tiver, pode falar. Bom, já que ninguém fala nada, então eu vou encerrar a sessão 4.2 e nós vamos dar uma passeada rápida aqui na sessão 4.3, que é a sessão para a semana que vem, mas que vocês devem estudar para essa prova que vocês vão fazer aí hoje, amanhã, o dia que vocês escolherem, mas a partir de hoje, né? Então vocês vão ter que estudar isso aqui, o que é o conceito de indústria 4.0, que é um conceito que está muito em moda, muito em voga atualmente, né? Então aqui ele vai explicar o que é o conceito da indústria, é a quarta versão de revolução industrial que nós temos. Então ele cita aqui as três primeiras, né? E diz que a nova revolução é essa agora, em que as fábricas estão ficando, entre aspas, inteligentes, né? Ou seja, os processos todos conversam entre si e as máquinas até tomam decisões sem que precise haver a interação com o ser humano, né? Então ele está explicando como é que funciona isso, né? Sobre as informações todas que existem. Ele dá um exemplo interessante, fala dos pilares da indústria 4.0, né? Então você vê aqui, ó, as tecnologias associadas à indústria, que são muito importantes, né? Aqui é a manufatura aditivada, que é o conceito de utilizar impressoras 3D, né? Inteligência artificial, muito comum usar isso, né, hoje em dia. A internet das coisas, a biologia sintética e os sistemas ciberfísicos. Tudo isso aí é muito importante. Vocês precisam dar uma lida e entender. Ele dá uma explicada meio rápida aqui, mas é importante para você ler isso daqui tudo, tá bom? Feito isso, o conceito está explicado e venham sem medo de errar, onde ele vai resolver aquele problema do começo da unidade, lá no Dialogando, né, no Diálogo Aberto. O autor propôs um problema e agora ele resolve aqui. Então eu vou citar o mesmo que já citei antes para vocês. Antes de vocês lerem aqui,
tentem resolver esse problema para depois comparar a sua solução com a que o autor encontrou. Depois disso, o autor propõe um outro problema, que é esse é um problema aqui, que está no avançando na prática, tá certo? Então ele pergunta algumas coisas aqui e a resolução está aqui. Da mesma forma, eu sugiro que vocês tentem resolver isso sem ler a solução e depois comparem a sua solução com o que o autor colocou aqui, tá bom? Por último, vem aqui o faça valer a pena, que são as 3 questões costumeiras nossas, né? Na primeira tem uma frase da qual ele retirou algumas palavras e você vai encontrar qual é a alternativa que completa aquelas frases ali, aquela frase, né? Na segunda existem 3 afirmações e você vai decidir quais são verdadeiras e quais são falsas, e aquelas que são falsas, você vai justificar por que são falsas, tá certo? E na terceira, você tem você tem uma problemática e ele dá 5 alternativas para responder corretamente isso daqui. Então você vai escolher a alternativa certa e justificar as outras 4, supondo que haja uma somente correta, né? Você vai justificar. Olha, gente, eu sempre bato na mesma tecla aqui para você estudar bastante, porque eu quero ser bem chato mesmo de dizer isso para vocês. É que não basta você ter um diploma para ser chamado de engenheiro, tá certo? Porque tá cheio de engenheiro por aí que trabalha em banco, que trabalha vendendo cachorro-quente ou qualquer outra coisa parecida, tá? Muita gente. Pode procurar que você vai encontrar. Então, por que acontece isso? Porque você precisa ter conhecimentos para ser chamado de engenheiro, não basta ter um diploma. Você sabe muito bem que é fácil você se formar. Você passar nessa disciplina é moleza. Você passa com facilidade, tá? Agora, o que você precisa fazer é ter conhecimentos, porque na hora que você for falar com... Você vai falar com... Você está participando de um projeto seletivo. Aí a pessoa que vai entrevistar para você chega e fala alguma coisa, fala, escuta, o que você acha da indústria 4.0? Só exemplificando, né? Aí você não tem nem noção do que seja, porque você não precisou disso para passar, porque já estava passado. Aí você vai ficar com cara de bobo na frente dele, assim. E aí o que ele faz? Ele te dispensa na hora. Você vai ser demitido antes de ser contratado, tá bom? Então, seja um bom engenheiro. É isso que vai fazer com que você ganhe emprego. E agora, com essa pandemia, com o excesso de desemprego que está havendo aí, gente, vai ser muito mais difícil procurar emprego. Se você não for bom engenheiro, não adianta, você não vai conseguir emprego de engenheiro. Então, estude, dedique-se, é a única forma, tá bom? Bom, então isso foi sessão 4.3, que é a última do livro, né? A última do nosso conceito aqui. Então, alguém quer perguntar alguma coisa sobre a 4.3 ou mesmo a 4.2? Fiquem à vontade. Bom, já que ninguém perguntou nada, né? Hoje é o dia para vocês entregarem os trabalhos, né? E se vocês repararem nas regras, está escrito lá, né? Eu recebi 2 trabalhos, um que é o da ração animal e o outro que é da fábrica envasadora e engarrafadora. Tem mais algum trabalho de vocês que ainda não foi entregue? Alguém que esteja aqui que ainda não entregou um trabalho? Acho que são só 2 grupos mesmo, não é, gente? Oi, Lavínia. Lavínia, pode falar, mas eu não estou ouvindo. Oi. São só 2, né? Está ouvindo? Sim, estou ouvindo agora. O nosso a gente vai entregar hoje ainda. Ah, tá bom. Tudo bem, ótimo. Então é isso, gente. Vejam que esse trabalho é importante. Eu diria que esse trabalho é bastante importante, na verdade, tá? Não pela nota, não é pela nota, é pelo aprendizado que vocês devem ter tido nele, tá? De consultar todos os conceitos aí e tal, porque você vai aprender muito com esse trabalho, ou deve ter aprendido muito com esse trabalho, porque todos os conceitos devem ter sido usados. E aí, se você chegar numa empresa para contratação e o sujeito disser assim, olha, engenheiro, nós estamos pensando em fazer uma ampliação da nossa indústria aqui e montar uma nova unidade ali no polo petroquímico. O que você tem para sugerir para nós? Bom,
Você já pode, inclusive, pegar esse trabalho aqui, se ele estiver bem feito, né? Eu não corrigi nada ainda, e mostrar para ele, olha, nós já fizemos, eu e minha equipe lá na faculdade fizemos um trabalho assim, de bolar uma indústria, né? De projetar uma indústria. Então, ele vai olhar aquilo e se ele achar interessante, isso garante seu emprego. Veja que isso não deixa de ser um cartão de visita seu. Então, um trabalho bem feito, e não só dessa disciplina, nem todas as outras, né? Você tem várias outras disciplinas muito importantes em que você teve que fazer trabalho, tenho certeza disso. E esse trabalho bem feito é um cartão de visita para você. Tá? Você vai lá e mostra para ele, olha, eu fiz um trabalho desse assunto aqui. Ó. Se ele ler e gostar, você está empregado já. Esse é o ponto forte de você. Então, eu acho que você tem que dar um foco muito grande no seu estudo para você se tornar um bom engenheiro. Tá bom, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar algo? Fique à vontade, pode perguntar. Bom, já que ninguém perguntou nada, então eu vou fazer o seguinte: nós vamos encerrar a nossa disciplina aqui hoje. Professor, Oi, boa pode noite. falar, Rebeca. Boa noite, Rebeca. É Rebeca. Oi, Rebeca. O prazo é até hoje mesmo? Sim, até meia-noite de hoje. Tá bom, até meia-noite, né? Isso, Isso mesmo. certo. Obrigada. Nada. Então, gente, o que vocês têm que pensar, então, é isso, estudar bastante. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Fique à vontade. Algum comentário? Então, nós vamos fazer o seguinte: eu vou encerrar a aula hoje. Na semana que vem, embora vocês já tenham feito a prova até lá, né? Mas eu vou dar aula, corrigir a sessão 4.3. Eu acho que é importante para vocês isso também, tá bom? Então, eu hoje vou encerrar a aula, mas eu vou ficar aqui até mais 10 minutos, mais 15 minutos, até 20h55. Peraí, nós começamos 20h10, né? Não, então até 21h15 que nós vamos ficar aqui. Então, se alguém quiser perguntar qualquer coisa, é só perguntar para mim aqui, ativa o microfone e pergunta, não há problema, tá bom? De resto, uma boa noite para vocês, uma ótima semana e cuidado com a prova, faça uma boa prova. Tchau, gente.